amigos do canal Mundo do Flamengo, mais um domingo sem futebol, mais um domingo enquanto a gente espera essa data FIFA acabar. Chega o final do ano, chega dezembro, mas não chega terça-feira para findar logo de vez essa data FIFA ou com o último jogo da seleção brasileira lá em Quito. Amigos do canal Mundo do Flamengo, essa seleção brasileira que não nos traz gosto, não nos traz alegrias, falando em línguas claras, essa seleção brasileira que não nos interessa. Dito isso, amigos do canal, vem comigo para mais um vídeo irado aqui no meu canal Mundo do Flamengo, com informações quentíssimas sobre o Flamengo, sobre os bastidores do Flamengo, direto do Ninho do Urubu. Nação, como todos sabem, o Bruno Henrique ele foi condenado com uma pena mínima de 12 jogos de suspensão. A pena máxima é 24 jogos, mas consideram ele apenas 12. E R$60 mil de multa pelo STJD em julgamento por manipulação esportiva. Pouca gente, nação, leu o inquérito, né, onde você encontra muita fragilidade nesse inquérito. Esse é um ponto que você não pode ignorar se você quer debater sobre isso. Primeiro, a minha opinião é que o Flamengo não deveria se envolver diretamente nisso, porque esse é um problema que foi criado pelo jogador e pelos parentes dele. O Flamengo deveria ficar à margem de toda a situação. E se o Bruno Henrique é suspenso, o Flamengo tem que parar de pagar o salário pelo período que ele fica afastado. Porque o Flamengo não é obrigado a pagar o salário de um jogador suspenso por uma questão séria como essa. Eu acho que deveria ser assim, né? Porque o Flamengo participar diretamente nisso é uma questão lamentável. E aí tem os que não sabem nada do assunto e falam, né, que o Bruno Henrique deveria ter sido expulso para sempre do futebol. A defesa do Bruno Henrique, para quem não sabe, para quem gosta de ficar falando bosta, se apoiou no fato da ausência de provas concretas e incontestáveis para diminuir a pena dele. Porque o inquérito, ele é frágil. Não tem a prova de que ele passou as informações privilegiadas por irmão. E eu não estou defendendo isso, eu estou falando o que é verdadeiro. O que está lá no inquérito, se puxar, você vai ver. Tem os sinais de que ele supostamente teria passado provas para o irmão dele. Mas não tem a prova concreta que ele passou. Então, no inquérito, você encontra palavras como provavelmente, indica, demonstra, deixa mais claro isso, provável. Então não tem a prova cabal. O inquérito deduz que ele teria passado a informação num telefonema, né, que ele deu depois que o assunto veio à tona. Mas essa ligação, nação, ela não foi nem sequer gravada. Então a gente não sabe o que foi falado, a gente não sabe o que foi debatido. Então a gente pode achar qualquer coisa, mas não tem ali uma prova cabal, uma prova real. Foi o que a defesa do Bruno Henrique se apoiou e colocou ele no artigo que tem como pena máxima de 24 jogos. Não existia como enquadrá-lo em algo que gerasse uma punição por mais de um ano ou por a vida toda. Porque, como eu disse, não tem uma prova definitiva que ele cometeu tal ato como estão acusando ele. Com essa pena, o Bruno Henrique vai voltar a jogar o Brasileirão no jogo contra o Bragantino, dia 10 de dezembro. Isso se o jogo contra o Sport, o jogo atrasado lá do primeiro turno, foi depois dessa data. Se for antes, o Bruno Henrique provavelmente vai voltar no clássico contra o Fluminense, Fla-Flu, dia 6 de dezembro. Só que a defesa vai recorrer, pedir efeito suspensivo e tudo mais. Nação, mudando de assunto agora, vamos falar sobre fair play financeiro. Esse debate que tá vindo à tona aí, né? Eu mesma vi um trecho de uma entrevista do presidente do Confiança falando sobre fair play financeiro. Amigos do canal Mundo do Flamengo, eu sou flamenguista de coração, eu amo o Flamengo e o Bruno Henrique é um dos meus ídolos dentro do Flamengo. E nação, se lá na Europa esse caso de julgamento, suspensão, o Paquetá foi absolvido, o Paquetá foi inocentado. Se lá fora, lá na Europa, essas coisas de aposta, resultado, manipulação de resultados, cartões amarelos não deu em nada, não seria aqui justamente no Brasil que alguma coisa iria ser feita. Então, como eu disse, não tem uma prova real de que o Bruno Henrique passou uma informação. E aí a justiça meio que inocentou ele, botou suspensão para 12 jogos apenas. Ele vai voltar provavelmente no jogo contra o Fluminense ou ainda no jogo contra o Bragantino. E não tem mais o que fazer, os
podem falar tudo o que quiser, mas não existe uma prova legal, uma prova concreta que demonstra, que indica tal feito dele. Nação, como eu estava falando sobre fair play financeiro, eu vi um trecho da entrevista do presidente do Confiança falando sobre o fair play financeiro, falando que isso tem que existir porque o Flamengo tem um poder econômico muito grande. Bom, nação, o fair play financeiro não limita os investimentos feitos por um clube que tem dinheiro. Ele limita os gastos de um clube que não tem dinheiro. E aí é que entra a história. Você ganha X e gasta um valor dentro daquilo que você pode pagar, que você possa honrar seus compromissos assumidos. Coisa que os clubes do Brasil não têm feito. Amigos do canal Mundo do Flamengo. Um exemplo, quando o Cuiabá vendeu o Ranieri para o Corinthians e não recebeu, o Cuiabá foi rebaixado e o Corinthians saiu da zona de rebaixamento para brigar por uma vaga na Libertadores. Conseguiu. Aí você tem um desequilíbrio esportivo. Uma equipe perdeu o jogador e recebeu, ainda não recebeu e foi punida, digamos assim, com o rebaixamento. A outra equipe usou o jogador, não pagou, subiu na tabela, ganhou vaga na Libertadores. O fair play financeiro existe para evitar esse tipo de situação. Se o fair play financeiro for colocado no Brasil, o Flamengo terá sim um teto de gastos dentro do que aquilo que ele arrecada. Ah, mas o Flamengo arrecada demais, arrecada muito. Então vai gastar muito também. É tudo sob o limite. E eu espero que o presidente do Confiança se informe melhor sobre esse assunto para não dar esse tipo de entrevista que é constrangedor para uma pessoa que é gestora de um clube. Se ele tiver a prestação e olhar isso, se informar mais sobre esse assunto, ele vai poder se informar em vez de dar entrevistas constrangedoras como essa. É alguém, né, que é gestor de um clube. Então você, em vez de combater quem tem dinheiro e pode investir, você tem que combater aqueles que dá calote, aqueles que não tem dinheiro e contrata mesmo assim, depois não paga. Então, se o Flamengo estivesse em qualquer campeonato que tem um fair play financeiro, o Flamengo poderia assim gastar o que ele gasta porque está dentro do orçamento dele. Não é de hoje, né, que o ódio pelo Flamengo tem sido algo muito comum nas redes sociais. Então, inclusive na imprensa. E por isso a gente vê muita gente falando bosta, falando que o Flamengo, falando um monte de coisa. Aí a gente vê que nada disso tem lógica, são falsas acusações. A preocupação desses profissionais da imprensa, se é que nós podemos chamá-los assim, deixou de informar há muito tempo. E aí o que acontece? Eles têm ódio do Flamengo, tudo é Flamengo, e com isso eles conseguem mais audiência, essa é a verdade. Eles param o assunto deles, para a profissão deles, que é informar, e aí eles começam a falar mal do Flamengo, começam a falar isso, começam a falar aquilo, para conseguir os 15 minutinhos de fama. Essa semana, nação, eu vi coisas tão absurdas que eu cheguei a ver um jornalista, se é que podemos chamá-lo assim, um jornalista esportivo, né, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas chamando a família do Bruno Henrique de quadrilha. Isso é jornalismo, por acaso? Essas coisas acontecem com o Flamengo em uma enorme escala. Falar do Flamengo dá muita audiência. E aí todo mundo, consequentemente, odeia o Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, isso é uma vergonha. Esse repórterzinho, né, esportivo, ele tá querendo dar uma de repórter policial. Ele fica lá incriminando, denegrindo a imagem de um jogador e de sua família. Um jogador que nem existe provas concretas que ele cometeu tal ato, que ele cometeu tal infração na lei. Isso é uma vergonha. Ele ficava falando isso para dar ibope, para ele ganhar os 15 minutinhos de fama, para ele ser assunto do Brasil todo, sabe? Porque a torcida do Flamengo é pelo Brasil todo, é espalhada pelo mundo afora. Aí ele vai lá, fala mal do Bruno Henrique, fala mal de um ídolo do Flamengo. Tem repórter que fala mal do Zico. Isso é jornalismo esportivo? Essas coisas acontecem com o Flamengo numa proporção enorme. Falar do Flamengo da audiência, falar do Flamengo da dinheiro, falar do Flamengo da ibope, falar do Flamengo da fama. Aí você tem que escutar essas bostas de pessoas que são desinformadas. Ninguém fala, né, que a CBF
mexeu no calendário para beneficiar o Cruzeiro. Ninguém fala que a CBF mexeu no calendário para beneficiar o Palmeiras. Isso ninguém fala. Mas enfim, nação, a partir do ano que vem, inclusive a CBF vai implementar o impedimento semiautomático, né, que está presente na Copa do Mundo, na Supercopa Super Mundial de Clubes também estava presente. E aí vai acabar essa palhaçada de pênalti todo jogo, vai acabar essa palhaçada de Varmeiras, é o fim do Varmeiras. Acabou aquelas palhaçadas em que eles botam as linhas do VAR onde eles querem. A CBF planeja investir 40 milhões para botar impedimento semiautomático. Agora a situação vai ficar bem mais justa, principalmente pro Palmeiras, porque é negócio de impedimento toda hora. Além disso, tem os pênaltis que são muito mal explicados. Toda hora vai chamando para rever pênalti, para rever lance, para ver cartão. Toda hora o Palmeiras ganhando pênalti. O Palmeiras é o segundo clube que mais tem pênaltis a seu favor. São 7. O primeiro é o Inter com 14 pênaltis. 14 pênaltis, gente. Olha se isso é possível. Não, mas não, né? Para todo mundo, o beneficiado pela arbitragem é quem? É o Flamengo. Para todo mundo beneficiado pela mídia, pela CBF, é o Flamengo. Nem parece que a CBF mexeu no calendário para prejudicar o Flamengo. Nem parece que a imprensa esportiva não está querendo pagar o valor devido para o Flamengo para a transmissão dos jogos. Nem parece. E é ótimo que tenha esse tal de impedimento semiautomático e que tenha mais tecnologia, né? Pra parar toda hora aquela babação. Ai, tem que rever esse lance. Isso não foi pênalti, aquilo não foi pênalti. Flamengo e Grêmio, aquele pênalti do Grêmio, foi realmente pênalti? Claro que não foi pênalti. Por isso é muito importante a gente ter mais tecnologia nos campos. Mas enfim, nação, terça-feira teremos o último jogo da data FIFA, né? Para finalmente voltar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Voltar à vida normal. Então até o próximo vídeo e abraço, nação rubro-negra.